João 4, versículo 19 em diante. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos fazer uma oração, irmãos. Bondoso Deus, agradecemos pela tua palavra, que vem falar aos nossos corações, que o Senhor esteja nos usando segundo a tua vontade, Pai, na direção do teu Espírito Santo, Pai, para sermos o porta-voz do Senhor nesta noite, para que a tua palavra venha preencher, ó Pai, o vazio, as lacunas, ó Pai, no nosso coração, aquilo que muitas vezes, ó Pai, não temos dado atenção, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos edificando, Pai, nos moldando, nos tornando pessoas melhores, ó Pai, cristãos mais próximos da tua vontade, do teu querer, que façam aquilo que te agrada. Abençoa cada um de nós aqui a ouvir a tua mensagem, as crianças que estão ao lado também. Também somos gratos, Pai, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio. O Senhor esteve abençoando a vida dos teus servos para que venham trazer a parte do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando suas vidas, abençoando esses dízimos e ofertas, possa ser bem administrado, Pai, na casa do Senhor. Guia nossas vidas aqui, dá-nos humildade, Pai, a sabedoria da tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai, edifica-nos sabiamente no teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar meditando um pouco aqui sobre a palavra do Senhor. Aqui nos versos, irmãos, 23 e 24, mais propriamente destacando, fala que: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Certa feita eu ouvi uma ilustração e o pregador perguntou: onde é o templo de Deus? Onde é o templo de Deus? A resposta vem na nossa mente. O templo de Deus é aqui onde nós estamos, na casa de Deus, sentados aqui em comunhão com os irmãos, adorando e servindo ao Senhor. Mas a resposta do pregador não foi essa. A resposta do pregador foi: o templo de Deus é o mundo. O templo de Deus é o mundo. Ou seja, nos chama a atenção que o templo de Deus é o mundo, porque onde nós estivermos, ali nós somos adoradores de Deus. Ali nós somos servos de Deus que devem adorar e servir ao nosso Deus. A mulher aqui, irmãos, quem estudou a Bíblia, quem estuda a Bíblia e procura ver o contexto em que a palavra está, Jesus Cristo estava aqui em Samaria. Samaria é o reino do norte, ali no antigo Israel. E esse monte que eles estavam era o Monte Gerizim.
Gerezim. Gerezim é um dos primeiros montes. A nação de Israel atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, eles, de um lado, ficaram um grupo um determinado número das tribos, e do outro, um determinado no Monte Ebal, um outro determinado número de tribos, divididos. Um lado para abençoar, um outro lado para proferir as maldições. Mas do lado do Monte Gerezim, que é o monte em que Jesus está aqui conversando com essa mulher, ela falou: mas é neste monte, Senhor, que os nossos antepassados dizem que se deviam adorar. Por quê? Porque com a divisão dos reinos, irmãos, reino do norte e reino do sul, a divisão das tribos, quando no tempo de Roboão, era para ser feita apenas política. Mas por questões a política gera uma questão de disputa, o rei que assumiu o reino do norte, ele falou: não, se os povos descer para adorar lá em Judá, em Jerusalém, a descer o templo do sul, o reino do sul, por certo eles vão ser sediados a ficar lá no reino do sul e não voltar mais para o meu reino. Então, Gerezim, o monte que é citado aqui, irmãos. Então, daí a mulher falou: mas Senhor, aqui que se dizem que para se adorar deve ser lá em Jerusalém. Daí que Jesus Cristo fala: vem a hora e já chegou, que nem nesse monte adorareis o Pai, nem em Jerusalém, mas em todos os lugares onde o Senhor nos constituiu sacerdotes para adorar e servir a Deus. É claro, irmãos, que nós, trazendo para nosso contexto hoje, adorareis o Pai em espírito e em verdade. Claro que, segundo a mensagem do pastor, que certa feita falou essa ilustração, fez a pergunta: de onde é o templo de Deus? A qual resposta é o mundo. Não, ele não está aqui descartando a ideia do templo aqui, irmãos, da casa de Deus, que a gente conhece. Vamos à casa do Senhor. O salmista fala: vamos à casa do Senhor. Quando o salmista fala a casa do Senhor, é o templo lá em Israel, lá em Jerusalém, que quando Davi falou tais palavras, o templo ainda não existia, mas existia a tenda da congregação na Israel, e era lá que Deus falou: é aqui que é para o povo vir adorar, aqui que é para o povo me servir. Não é que a gente tem que tirar esse contexto, irmãos, de nos reunirmos, de nos preparar para o culto, de procurar fazer o melhor aqui para a casa de Deus, para servir um coral bem ensaiado, uns cânticos bem ensaiados, um hino bem cantado, irmãos, né? Oração bem feita, uma leitura reverencial da palavra de Deus. Essa é busca, isso é adoração a Deus. E devemos nos preocupar com essa forma de adoração a Deus, porque hoje em dia a gente vê muitos cultos por aí, a gente tem visto, irmãos, muitos cultos por aí, que de adoração a Deus não tem nada. De adoração a Deus não tem nada, tem o culto, aqueles templos suntuosos, bonitos, bem elegantes, bancos até mais confortáveis que os nossos bancos aqui. Mas de adoração a Deus não se vê nada, porque Deus não é o foco, não é objeto do culto, né? É a exaltação da pessoa, muitas vezes do pregador, muitas vezes do conjunto que está dirigindo, conduzindo o louvor. Muitos shows que é feito pelo nosso país aglomera inúmeras pessoas para assistir tais shows gospels, como é falado na linguagem hoje, que é palavra de Deus, e enche-se de multidões. Mas será que se fosse um outro conjunto, a gente tem visto que outros shows gospels têm feito e poucas pessoas vão. Qual que é o objetivo então, irmãos? Quem que é objeto da nossa adoração para adorar e se render? É Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui não é tirar essa... porque o templo de Deus é o mundo,
eu não vou na igreja mais. O templo de Deus é o mundo, então eu vou adorar a Deus lá em casa. É raro a gente fazer isso, no horário do culto. Então, o templo de Deus aqui tem que ser respeitado, os horários, a reverência no culto, porque a gente está em adoração aqui, serviço a Deus. Estamos aqui para agradar quem está aqui na frente, estamos aqui para agradar e servir a Deus. Mas quando o templo de Deus é o mundo, irmãos, nós temos que estar nos preocupados sim, com a nossa forma de adoração no mundo em que nós habitamos, principalmente nos nossos dias, não que no tempo de Jesus, não que lá no tempo de Davi, não que lá no tempo de Josué, não que lá no tempo de Abraão fosse fácil vivenciar o Evangelho, ter uma vida de adoração nos seus dias. Não, no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos são uns tempos mais difíceis de se adorar a Deus, de professar a fé no Deus vivo, porque muitos que professaram a fé no Deus vivo, está lá relatado em Hebreus, de pessoas que perderam suas vidas. Por quê? Porque adoraram a Deus, serviram a Deus no dia a dia, na sua vida, demonstravam diferença de viver. Então é essa adoração, irmãos, que eu creio que Jesus Cristo está chamando a nossa atenção, de verdadeiros adoradores. E Deus está à procura realmente, irmãos, de verdadeiros adoradores, pessoas que estão dispostas a adorá-lo. Mas em a hora já chegou em que os verdadeiros adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, irmãos, é aquilo que a gente está atento. Não é só aqui na igreja. Não é só aqui, mas é lá no trabalho, é na casa, é no mais diversos afazeres que eu estou adorando e servindo a Deus. Por isso que a gente deve atender e prestar atenção. Será que tal comportamento que eu vou adotar no meu dia a dia condiz com a adoração a Deus? Será que eu vou estar adorando a Deus? Eu vou ser um adorador de Deus? Ou eu posso tirar a camisa, tirar como eu tiro a blusa e deixar do ladinho? Agora eu vou fazer outra coisa. Agora o que eu vou fazer agora não adora a Deus. Não se aproxima da vontade de Deus. Eu faço, depois eu volto, põe a blusa de novo. Agora eu vou continuar adorando a Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim que se torna verdadeiros adoradores de Deus. E aqui fala, irmãos, mas porque adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura adoradores, irmãos, que o adorem a qualquer preço, a qualquer custo, a qualquer custo, a qualquer preço e a qualquer custo. É conhecido, irmãos, se você abrir sua Bíblia lá em Daniel, irmãos, do povo que foi exilado para a Babilônia, os crentes foram exilados também, irmãos. Os crentes pagaram pela desobediência dos reis, desobediência das pessoas que se prostraram a Baal, e foram também, infelizmente, foram levados. Mas apesar de serem levados, exilados para a Babilônia, eles não deixaram de servir e adorar a Deus. Não se deixaram vender a beleza da Babilônia. Então eles não se renderam. E aqui a palavra de Deus, irmãos, ela relata a vida de Daniel e de seus 3 amigos, que é Misael, Azarias, que foram servos de Deus lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que serviram e foram fiéis à palavra de Deus. Num dado momento, irmãos, Nabucodonosor, se sentindo um Deus, erigiu uma estátua, e dessa estátua falou que todos, e decretaram que todos deveriam se render, se prostrar perante a imagem na hora que se tocasse a trombeta.
Mas os servos de Deus, o que eles fizeram? Versículo 15 de Daniel 3, irmão, fala aqui, ó. No versículo 14, falou aqui Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, quando ouvir o som da trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta aqui dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui, irmãos, agora vamos colocar o Joaquim nessa situação. Qual seria o comportamento do Joaquim em tal situação? Se render à ameaça do rei, ou se colocar de pé, está disposto a ser queimado, mas se manter firme na adoração a Deus, ao Deus verdadeiro? Porque eles sabiam, irmãos, que mesmo sendo queimados seus corpos naquela fornalha, a sua alma estaria com Deus, nosso Senhor, gozando das venturas celestiais, adorando no templo celestial. Eles tinham certeza disso. Mas trazendo para o nosso contexto hoje, irmãos, qual é o nosso comportamento? Qual seria a minha atitude em face a uma ameaça tal? Que nós podemos ser a qualquer momento, irmãos, a ser provados a ponto, provados pelo fogo. Por isso que a palavra de Deus fala, provados pelo fogo. Muitos foram provados pelo fogo e foram mesmo, porque eles abriram a mão da própria vida, do que se render aos encantos do mundo, aos encantos do mundo. Qual é a nossa postura, irmãos, em face às provações que o mundo nos traz? Porque, irmãos, adorar, quando está indo tudo bem, cantar, louvar, é mais fácil do que quando nós estamos com problemas, com dificuldades, quando nós somos assediados pelos atrativos do mundo. Porque o mundo, de todo jeito, irmãos, quer tirar de nós o foco que nós temos que ter no nosso Deus. Qual que é o nosso comportamento hoje? Qual seria a minha atitude lá diante daquela fornalha de fogo, 1000 vezes acesas, que a hora que foram ser lançados os jovens lá naquela fornalha, as pessoas, os servos que foram jogados, eles morreram. Eles morreram. Mas o que Deus fez, irmãos? Deus preservou a vida daqueles homens. Então Nabucodonosor, no versículo 26, fala aqui, ó. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor perguntou para um dos seus generais lá: não foi 4 homens que nós jogamos lá? Não foi 3 homens? Por que tem 4? Porque esse quarto, irmãos, é o nosso intercessor que estava lá. É a figura de Cristo nos libertando aqueles que estão dispostos a servir, a adorar a Deus, se prostrar perante o Deus vivo, não perante os deuses desse mundo. Perante os deuses desse mundo. E nós estamos sujeitos a essas provações o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. E eles saíram daquela fornalha, irmãos, que então Nabucodonosor,
a porta da fornalha, chegou à porta da fornalha, sob bandeira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aqui fala, irmãos, que eles nem cheiravam, seus cabelos não tostaram, suas roupas não tostaram. Isso significa a provisão e a proteção de Deus, irmãos, sobre aqueles que estão dispostos a servi-lo, a adorá-lo, a se render. Então, a que preço? Aqui para Jesus Cristo fala aqui, é esses que Deus procura para seus adoradores, é esse o que a qualquer preço estão dispostos a adorar a Deus e ser servos de Deus, não deixar a Deus por qualquer coisa. Essa turma do passado, irmãos, o motivo da queda do povo de Jerusalém, da nação dos judeus, foi justamente isso, se distanciar de Deus. Se distanciar de Deus, preferindo os prazeres e os desejos cananeus, a vida cananeia, do que servir ao Deus vivo. Um dos objetivos, irmãos, que Deus implantou aquele povo naquele lugar foi realmente extinguir práticas cananeias daquela região, práticas mundanas, práticas diabólicas que estavam sendo praticadas naquela região por muitos e muitos e muitos anos, porque aquela terra era prometida ao povo do Senhor. E o Senhor falou: vocês vão entrar naquela terra. Aquela terra é povo que adora a Baal, se queima seus filhos a Moloque. Vocês vão ter que chegar lá e vocês vão ter que extinguir. Hoje, muitas pessoas estudiosas criticam tais atitudes porque eram pelos exércitos em combate, era devastado, ou seja, era sacrificado, era queimado várias vilas. Por quê, irmãos? Porque Deus ordenou para que fosse extinguido o mal da terra. E o povo nunca mais deveria voltar a praticar aquilo lá, mas o povo ainda continuava a fazer aquelas coisas que desagradavam a Deus. Uma das derrotas, irmãos, do Reino do Norte em Israel, se você ler o contexto, até agora eu estou lendo os livros que falam do Reino do Norte, Deus levantou, tinha sim os profetas. Até agora nenhum dos reis, até onde eu li, nenhum dos reis fez o que é reto perante os olhos do Senhor, e sim o que é mal. E esse mal puxou o povo junto, irmãos. O povo junto. Foi um dos motivos que esse reino foi desterrado antes do reino do sul de Judá, que Judá foi desterrado mais tarde. Então é isso, irmãos. A que preço eu estou disposto a servir e adorar a Deus? O preço é esse, irmãos. Se tiver de perder a minha vida em prol do Evangelho, eu tenho que perder. Quantos e quantos irmãos no mundo, irmãos, foram queimados por amor ao Evangelho? Por amor ao Evangelho. É duro, é triste, mas é realidade, irmãos. Não se renderam aos encantos do mundo, à ameaça daqueles que se levantaram contra a palavra do Senhor. Então, irmãos, a que ponto eu estou disposto a se render e adorar a Deus em espírito e verdade? Tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. O preço é a minha lealdade a Deus, a minha honestidade, a minha gratidão a Deus. E o verdadeiro adorador está disposto a fazer isso. Ele não se vende por qualquer coisa. Ele está disposto a ir em frente e ser um servo adorador do Deus vivo. Quem já leu Daniel também, vê o exemplo de Daniel na cova dos leões. Deus também o livrou. Fizeram uma cilada para ver se pegava Daniel, porque eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel progredia e era um adorador do Deus vivo. Falaram: viu, vamos pegar Daniel naquilo que ele mais pratica, naquilo que ele mais vive. Vamos pegar Daniel na sua vida de adoração e devoção a Deus. Daniel 6 fala sobre esse assunto. Viu, o que ele fez? Ele estava disposto até mesmo a ser lançado na cova dos leões, como foi. Mas Deus livrou daqueles leões, para provar que quem comanda e quem dirige a terra, as nações, é Deus. E aqueles leões tiveram a boca presa pelo anjo de Deus que enviou lá e livrou Daniel da cova dos leões. Então é isso, irmãos. Que preço eu estou disposto a pagar? A que preço? A palavra de Deus é clara em dizer a que preço. Então aqui é esses que Deus procura para seus adoradores.
Verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, pessoas que estão dispostas a servir, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que seja esse, irmãos, o nosso intento, que seja esse o nosso desejo, cada dia mais adorar a Deus em espírito e verdade aqui na igreja, não onde nós nos encontrarmos. Não esqueça, nós não podemos nos esquecer que nós somos crentes. Lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, não podemos esquecer que nós somos crentes, onde nós estamos, onde Deus colocou a gente. Então, às vezes a gente não entende por que nós estamos ali, mas Deus colocou ali porque nós devemos servi-lo e adorá-lo ali. Amém?